E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos fazer agora uma análise bem rápida e objetiva sobre o edital para PGM João Pessoa, beleza? Um dos melhores editais de prova de PGM de capital que teremos agora em 2018. É legal esse daqui. Vamos ver o edital e, no fim, eu vou dar umas dicas bem rápidas de estudo para você de algumas disciplinas que são um pouco exóticas para a gente que é da advocacia pública. Beleza? Então, vamos lá. Começando, PGM João Pessoa, remuneração R$ 12.000, mais uma gratificação por qualificação, mais honorários, beleza? Olha só, esses R$ 12.000, eles vão aumentar nos próximos anos, tá? O próximo edital, eu já falei isso, já tem um valor previsto para 2019 e outro para 2020. Essa gratificação é boa, é interessante, me falaram, e os honorários lá, embora variem um pouco, eles também são num valor razoável, assim. Então, você já vai chegar ganhando alguma coisa como 14, talvez R$ 15.000 líquido, tá bom? Isso é valor líquido. Então, é uma boa remuneração para uma PGM, tá ok? E é João Pessoa, que é uma cidade agradável de se morar também. Não é uma remuneração desprezível essa daqui não, é interessante sim, viu? A banca é CESP, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre CESP, mas o bom de ser banca CESP é porque é uma banca bem conhecida, a gente sabe bem como trabalhar, como estudar, é legal. O lado ruim de ser CESP é porque é uma banca bem conhecida e está fazendo muita bobeira nos últimos anos, tá? De, sei lá, 2, 3 anos para cá, a gente tem vários concursos CESP enfrentando problema, assim. Então, a gente fica um pouco receoso de ter algum problema neste aqui também. Mas você não tem que se preocupar com isso, só tem que se preocupar em estudar e passar, beleza? Mas CESP já foi minha banca predileta, hoje não é mais, porque eles estão errando muito. Vagas. São poucas vagas aqui, tá? 4 vagas e cadastro de reserva. É pouca coisa? É pouca coisa. Mas acredite em mim, isso aqui é o dado menos importante de todo o edital. Número de vagas não importa, tá? Esqueça número de vagas, não muda nada na sua vida isso. Eu sempre dou o exemplo da PGE Mato Grosso 2016, que saiu com 0 vagas, 0, nenhuma. Já chamou mais de 30 e deve chamar mais uns 30 ou 40 nos próximos anos, sabe? Então, assim, esquece esse negócio de número de vagas. É melhor quando vem um edital tipo o PGE São Paulo, que já taca logo 100 vagas de cara? Claro que é melhor, né? Mas o fato de ter vindo 4 aqui não pode em nenhum momento te desestimular, beleza? Até porque, assim, imagina que fosse 40 ao invés de 4. Você ia estudar mais ou ia estudar menos por causa disso? Bem, você tem que estudar do mesmo jeito, que é o máximo que você pode, né? Não importa o número de vagas, você tem que ficar o melhor possível, assim. E o melhor possível é sempre aquele em que você estuda o máximo de tempo que você tem com o melhor material que você tiver disponível, beleza? E, isso é bem interessante dessa carreira, pode advogar, beleza? Poder advogar é sempre um bom diferencial para a carreira. Aliás, advocacia privada e honorários é o que diferencia agente procurador, agente advogado público, de juízes, Ministério Público, Defensoria. Se por um lado eles têm 60 dias, eles têm algumas prerrogativas a mais, por outro lado a gente tem estas vantagens, sabe? Então, é legal sempre que a carreira já garante para a gente tanto a percepção de honorários quanto a possibilidade de advogar, caso você o queira, né? Tem muita gente, eu, por exemplo, não gosto muito, então eu não costumo exercer advocacia privada, mas há quem goste e eu reconheço que é uma vantagem competitiva interessante da nossa carreira. Beleza? Vamos lá. Prova CESP, tá? Prova CESP é o seguinte: os informativos, é claro que eles são muito importantes. É provavelmente a banca que mais cobra informativo, tá bom? O que você tem que fazer, cara? Você tem que pegar o blog do Dizer o Direito e ler os informativos dos últimos anos, tá? Pelo menos 2017 e o que a gente já tem de 2018, tá bom? Ah, mas cai coisa de 2016, 2015? É claro que cai muito. Mas eu pressuponho que o que for de 2015, 2016, já está no seu material de estudo, sabe? Seja o livro que você lê, seja se você compra material, seja se você assiste videoaula, mas praticamente todos os professores trabalham esses julgados de 2016 para trás. Agora, os julgados de 2017 para frente, às vezes o professor deixa passar batido, então é legal você reforçar por conta própria, tá bom? Então, minha recomendação, você vai lá no blog do Dizer o Direito e pega
o informativo, só a versão resumida, tá? E aí, quando chegar em um assunto que você falou, porra, esse assunto é interessante, esse eu quero saber mais, aí você pega a versão completa para ler só aquele assunto. Porque assim você consegue rever muita coisa em pouco tempo. Se você for ver a versão completa de tudo, você vai gastar um tempo razoável e talvez você não consiga esgotar o edital com as leituras que você precisa fazer dos outros temas, tá bom? Um outro método muito bom para estudar jurisprudência é você comprar o Vademecum de Jurisprudência do Márcio André, que é lá da editora Juspodium, beleza? E aí você faz essa mesma coisa que eu falei, você vai lendo o Vademecum, você pega lá direito administrativo, e aí vai lendo julgado a julgado. Chegou em um que você acha muito importante, ou que você não entendeu direito, ou que você até entendeu, mas falou, quer saber, isso daqui eu quero dar uma aprofundada, aí você entra no blog do Dizer o Direito e vê só aquele julgado da versão completa, porque aí você pega a explicação toda e aprofunda e internaliza melhor o assunto, beleza? De todos os meios que a gente tem disponível hoje, esse é o melhor para estudar jurisprudência, tá bom? Você pega o Vademecum do Márcio André e acompanha junto com o blog dele só naqueles julgados mais importantes. Você consegue, em pouco tempo, rever muito assunto. Por exemplo, é possível ver uma disciplina grande, todinha, tipo direito administrativo, num dia só, sabe? Você consegue ver todos os julgados de direito administrativo, aprofundando alguns, com bastante qualidade, de vez em quando até fazendo uma pesquisa na internet, se você quiser, em um dia só. E isso é muito bom, é uma vantagem legal. Beleza? A primeira fase é dia 18 de novembro. Esse é um dos editais com maior prazo para estudo que eu já vi em se tratando de advocacia pública. São mais de 3 meses, tá bom? Provavelmente você vai assistir esse vídeo aqui a partir do dia 7 de agosto. Então, veja, do 7 de agosto aqui para o dia 18 de novembro, a gente tem mais de 3 meses mesmo, tem 100 dias, sabe? É muito tempo, dá para estudar muito bem. Qual é a sacada aqui? A sacada é que alguma coisa ali por volta de, sei lá, 5% dos candidatos, se for 5%, consegue manter 3 meses de estudo forte e ininterrupto. A maioria das pessoas se cansam, a maioria das pessoas perdem o foco, vão fazer outra coisa da vida, tem problemas particulares que não conseguem contornar, às vezes ficam doentes, sabe? Acontece. Então, se você conseguir passar esses 3 meses estudando de verdade, e quando eu digo de verdade, aí você tem que conhecer o seu ritmo. Para mim, estudar de verdade era estudar 5 horas por dia, tá? Eu conheço gente que estuda 10, 12, mas para mim nunca funcionou. Para mim era estudar 5 horas por dia, porque eu trabalhava, era o tempo que eu tinha, e funcionava muito bem. Eu conseguia estudar muito bem 5 horas. Então, para mim, isso é estudar de verdade. O que é estudar de verdade? Para você, você vai ter que se conhecer um pouco, tá? Mas, agora que saiu o edital, você tem que pegar firme, tá bom? No seu ritmo, mas num ritmo firme, sem fazer corpo mole. Ah, teve um pequeno problema de saúde. Cara, estuda um pouco adoentado mesmo. Estudar mal é melhor do que não estudar, tá bom? Então, tá com um pouquinho de dor de cabeça, não consegue ler porque a leitura tá dando muita dor de cabeça? Assiste uma videoaula, pô, sabe? Ah, sei lá, pega um áudio de alguma coisa. Enfim, não para. Continue estudando, ainda que você tenha algum problema, beleza? São 190 aprovados na primeira fase. É bastante gente, tá bom? Esse concurso, ele vai ter um número razoável de inscritos porque é uma capital do Nordeste. E como o Nordeste é o maior centro concurseiro do Brasil, acaba que atrai muita gente. Mas são poucas vagas, 4. O salário não é o melhor, sabe? Salário 12 mil, mais alguns honorários, tá? Algumas pessoas só olham o 12 mil lá, nem sabem que existem outras coisas. Então, o número de inscritos não será tão grande, sabe? Basta você ver, por exemplo, a PGE Pernambuco também tinha um número de vagas pequeno e tudo, e o número de inscritos foi pequeno, para se considerar que é Pernambuco, né? O número foi bem pequeno, inclusive. Então, assim, 190 é um número bom aqui, tá? É bastante aprovado. Se você estudar esses 3 meses de verdade, sem falhar, eu tenho certeza que você passa entre esses 190. Aí você pensa, ah, mas esse cara nem me conhece, então ele está falando isso só de retórica. Não, é porque quem estudar esses 3 meses de verdade passa nessa primeira fase. Eu tenho certeza disso. É que pouquíssima gente vai conseguir estudar esses 3 meses de verdade. Mas quem fizer isso, passa. 3 meses é tempo suficiente para você rever todo o edital com grande qualidade. Beleza? A segunda fase é dia 16 de dezembro. É relativamente curto esse tempo aqui, são só 4 semanas, tá? Agora, você vai estudar alguma coisa para a segunda fase, já nessa primeira, já que você só tem 4 semanas? Não.
4 semanas é mais que suficiente para você aprender a fazer peças, tá? Aqui você vai ter que fazer uma peça, um parecer e 8 questões. É tranquilo, tá bom? O difícil é você ter conhecimento para passar na primeira fase. Você pode ter certeza de uma coisa, cara. Quem passa na primeira fase tem conhecimento para passar na segunda, tá? Essa é uma verdade indiscutível nesses concursos de advocacia pública. Passou na primeira, você tem conhecimento para passar na segunda. É só você não perder o ritmo de estudos e aprender uma meia dúzia de coisas específicas. Por exemplo, você vai fazer um agravo de instrumento, você tem que aprender uma meia dúzia de malandragenzinhas do agravo de instrumento ali, sabe? Vai fazer uma contestação, você tem que aprender ali, põe as preliminares, e sabe? Assim, é coisa fácil, é coisa relativamente simples. Se você pega qualquer curso de segunda fase, você aprende a fazer isso. Se você estudou bem para a primeira, aqui, ó, até 18 de novembro, é só manter o ritmo e aprender a fazer as peças básicas que você passa nessa segunda também. E não tem prova oral. Não ter prova oral para esse concurso eu acho relativamente ruim, porque como são poucas vagas, é sempre bom ter uma fase a mais para você ter uma chance a mais de crescer dentro do concurso. Mas se não tem, tudo bem, é da regra do jogo e a gente vai assim mesmo. Para quem não gosta de prova oral, é uma oportunidade a mais. E prova oral realmente é aquela fase em que você fica mais nervoso, sabe? E é um pouco aleatório também. Eu já até dei um exemplo algumas vezes. Eu tenho um colega que é super fera em tributário, o cara é PFN, o feijão com arroz deles é tributário, e ele reprovou na prova oral tributário para a PGE Mato Grosso, sabe? Para você ver como é um pouco aleatório. Então, não ter essa fase, às vezes até torna o concurso um pouco mais justo, sabe? Mas, enfim, tudo bem. Primeira fase, 18 de novembro, esse é seu foco. Chegou no dia 18 de novembro à noite, aí você começa a pensar nessa segunda fase em 16 de dezembro, beleza? Vamos ver agora, rapidinho, o conteúdo programático. E você vai ver que aconteceu aqui o que sempre acontece na advocacia pública. 60% da prova está em 4 disciplinas. Se você quer ser advogado público, você tem que manjar muito dessas 4 disciplinas. Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Se você se considera fraco em uma dessas 4, comece a estudar de verdade agora, a que você for fraco dessas daqui. E, mesmo se passar essa prova, você não passou na primeira fase e tal, estude de verdade essas 4 disciplinas. Essas 4 disciplinas é para você ser muito bom quando sair o edital. Se hoje você olha para si mesmo e fala, quer saber, eu sou fraco em processo civil, suas chances são relativamente pequenas nessa prova, sabe? Só por causa de processo civil, só. São 15 questões. Se dessas 15 você faz 5, cara, você já perdeu 10. Você já está fora do concurso, sabe? Você tem que chegar já na data que sai o edital, manjando muito aqui, ó, de constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, parte geral, obrigações, teoria geral dos contratos e financeiro. Se você manjar disso, só disso, é mais que suficiente para você passar na prova de advocacia pública. As outras disciplinas, depois que saiu o edital, você pega um resuminho aqui, uma videoaula ali, sabe? Lê uma sinopse, ou algum capítulo mais importante você pega num livro grande, mas assim, é coisa simples. O importante é esse núcleo duro aqui, tá bom? Para esta prova, também tem empresarial aqui junto com o direito civil. Empresarial é sempre um problema para a gente que vai fazer advocacia pública, tá? A gente, via de regra, não sabe nada de empresarial. Eu posso falar para você com sinceridade, o meu conhecimento de empresarial é mínimo, é aquele mínimo que qualquer um que se formou em direito sabe? Eu sou realmente fraco em empresarial. E eu consegui passar em advocacia pública. Por quê? Porque empresarial não é o nosso núcleo duro, sabe? Não é aquelas disciplinas que separa quem passa de quem não passa. É uma disciplina que, você sabendo, é bom, você garante ali 3 pontos a mais da prova, mas não se compara com as grandes disciplinas da advocacia pública. Tá bom? Financeiro ganhou um peso especial nesses últimos anos, tá? Ali alguma coisa até 2013, 14, quase não se cobrava financeiro. Cobrava mais nas carreiras ali da AGU, PFN e algumas PGEs. Agora não, praticamente toda cobra e cobra com um peso grande. São 10 questões. E o melhor, cara, financeiro é muito pequenininho.
Financeiro é basicamente duas leis que você tem que saber. É Lei de Responsabilidade Fiscal e 4.320. Você pega um livrinho ali de 500 páginas e resolve financeiro inteiro. São 10 questões para você, sabe? Então, financeiro, especialize-se nisso, tá? Estude bem direito financeiro. Boa parte da sua aprovação vai ser jogada aqui, tá? Direito ambiental, 5 questões. Esta prova deu um peso pequeno para ambiental, tá? E o conteúdo programático no edital não é tão pequeno assim. Então, aqui eu recomendo que você tenha noções básicas dos institutos principais do direito ambiental. Princípios, Código Florestal, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, responsabilidade por dano ambiental é essencial, sabe? Você sabendo esses temas centrais do direito ambiental, você já resolve aqui alguma coisa entre 3 a 5 questões mesmo e já consegue uma boa nota em ambiental. Não precisa aprofundar aqui, tá? Trabalho e processo do trabalho é muito conteúdo para só 5 questões. Então, você vai negligenciar e não vai estudar nada de trabalho, processo de trabalho? Claro que não. Você vai estudar, vai pegar aspectos relevantes da reforma, vai pegar alguma boa sinopse, mas você não vai estudar no nível profundo, como você vai fazer com processo civil, por exemplo. Processo civil estuda de verdade. Trabalho e processo de trabalho, você estuda o suficiente para ficar na média, para não perder para os melhores, sabe? Quem é muito bom aqui vai fazer 4 ou 5 questões. Então, você não tem que se preocupar em, eu vou fechar e vou fazer 5. Não, estuda o suficiente para fazer 3 ou 4 questões aqui em trabalho, processo do trabalho, que é o suficiente para você se manter no jogo. E essa diferença você tira aqui em financeiro, ó. Porque enquanto o seu coleguinha em financeiro ele vai fazer 6 questões, você faz 9. Pronto, você já está 3 pontos na frente dele, já é mais que suficiente para você perder alguma coisa em trabalho, processo de trabalho, ou até em previdenciário, tá? Previdenciário não é tão grande quanto o trabalho, o processo do trabalho. E aqui em previdenciário a gente tem 2 coisas que você provavelmente já conhece, tá bom? A gente tem regime próprio, que regime próprio, via de regra, a gente estuda lá em administrativo e um pouquinho em constitucional. Então, assim, como tem regime próprio aqui em previdenciário, mais que você nunca tenha lido um livro de previdenciário na sua vida, você já sabe pelo menos 2 ou 3 questões dessas 5. Tá bom? Então, assim, previdenciário não vai ser o seu problema. Mas também tem regime geral, também tem aquela parte do INSS aqui. E o que você vai fazer com isso? Aí você vai ler uma boa sinopse, tá bom? A advocacia pública não aprofunda em previdenciário regime geral. Não aprofunda por quê? Porque você, como advogado público, quase nunca verá isso na sua vida. Eu sou advogado público desde 2012, eu tenho 6 anos de carreira. Em 6 anos de carreira, eu nunca enfrentei um tema de regime geral de previdência social no meu trabalho. Nunca. De regime próprio, todo dia. Se você está na área judicial, todo dia você faz uma contestação de algum tema do regime próprio, tá bom? Agora, o regime geral, eu nunca enfrentei. Para você ver como não é um tema relevante para a prática. Como não é um tema relevante para a prática, isso reflete na prova. A prova, ela cobra no nível superficial. É basicamente o nível de você conhecer as leis, especialmente aquela 4.212 e 4.213. Que elas são grandes, né? Não é fácil conhecê-las. Mas se você conhece essas leis, é quase certo que você consegue fechar previdenciário. No fim, aqui eu vou indicar uma sinopse para você, que é curtinha e é excelente. Beleza? Direito urbanístico. Direito urbanístico, quem não estuda focado em PGM, costuma estranhar um pouco, falar, ixi, quer saber, ordenamento urbano, eu não sei nada desses assuntos. Mas acredite, você sabe sim, tá bom? Direito urbanístico pega muito em constitucional, tá? Então, você já começa aqui tendo uma noção básica só de ter um bom constitucional. Só de ler a Constituição do começo ao fim, você já aprende alguma coisa de urbanístico, tá bom? O resto, você vai ter que achar uma boa sinopse, um bom livro, pequeno, mas um bom livro de urbanístico, tá bom? Não dá para negligenciar essas 5 questões e é possível que se cobre num nível de aprofundamento mediano para forte aqui, justamente porque é uma PGM, tá bom? Então, urbanístico, você tem que se preocupar um pouquinho, você tem que estudar um pouquinho mais. Previdenciário, como eu falei, é mais simples. As 2 são só 5 questões? São, mas o urbanístico provavelmente vai aprofundar um pouco mais a sua prova, tá bom? E agora, só uma dica de bibliografia para direito empresarial, porque, como eu disse, é uma disciplina exótica. A gente que estuda para a PGE, PGM, AGU, a gente não está habituado com o direito empresarial. Eu recomendo esse livro aqui, não é que ele seja melhor que os outros de empresarial, nada disso. É simplesmente porque ele tem uma linguagem que eu gosto, sabe? Eu acho ele um livro fácil de ler.
Então, se você quer um livro fácil, eu recomendo esse Manual de Direito Empresarial. O Santa Cruz é muito bom, só que é grande, sabe? A gente tem outros livros de empresarial muito bons. Você pode escolher praticamente qualquer um desses que se recomenda para concurso. Eu gosto desse daqui, mas é uma questão pessoal. Tem outros que eu reconheço que são tão bons quanto, sabe? E provavelmente o empresarial não vai aprofundar na sua prova, então você não precisa pegar um livro extenso, tá? Deixa os livros extensos para processo civil, administrativo, tributário e constitucional. E se você quer ter uma noção do que eu chamo de livro extenso e tal, qual eu recomendo, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre bibliografias, sabe? Então você pega esse vídeo, que lá eu recomendo bibliografia para todas as disciplinas importantes da advocacia pública. Se você ainda não viu aquele vídeo, vale a pena dar uma conferida. Beleza? Em direito previdenciário, aí eu recomendo aqui, ó, essa sinopse do Frederico Amado. Esse é o livro mais estudado em previdenciário para provas rasas de previdenciário. E a advocacia pública, via de regra, é uma prova rasa de previdenciário. Beleza? Então, esse é meu último ponto aqui nesse vídeo. Se você não sabe previdenciário e está preocupado com o regime geral, pega essa sinopse. Ela é curtinha, eu não me lembro agora o número de páginas, mas é alguma coisa como 300 páginas, ou seja, é algo que você consegue ler rápido, e cada página é bem pequena. Se você conhece essa coleção sinopses, você sabe disso. A letra é grande e a página é pequena, então você acaba que lê muito rápido. Então esse é um livro que provavelmente faz você fechar previdenciário nessa prova, e você vai gastar pouquíssimo tempo de estudo. Beleza? Galera, é isso aí. Qualquer coisa, é só deixar um comentário aqui embaixo, e vamos juntos.